Então, assim, hoje vai iniciar uma série de lives, né, toda terça-feira e toda quinta às 19 horas. Vai ficar gravado no YouTube para que vocês escutem depois, né? Que vocês revejam se tiver alguma dúvida e vocês depois também vão poder passar as dúvidas para mim. Na verdade, como é a minha primeira vez, eu não sei se eu vou conseguir, se vocês colocarem as dúvidas aqui, se eu vou conseguir ver, mas depois eu vou rever e respondo todas as dúvidas. Atualmente, a gente vai trabalhar na terça-feira com reforma tributária, com mudanças no tributário, no fiscal e tributário. E as quintas-feiras serão assuntos gerais. Eu vou estar sempre colocando qual é o assunto no Instagram. Então, porque eu não vou conseguir mandar todo dia o WhatsApp para a lista de WhatsApp, que fica muito complicado. Então, se vocês não me seguem, sigam lá no @AngelaMariaVale, porque eu vou estar sempre colocando no dia qual será o assunto. Eu vou colocar um dia antes e vou colocar no dia, para que vocês saibam qual que é o assunto que a gente vai abordar na quinta-feira. Na terça, sempre será a reforma tributária. Por quê? O que eu percebi nesse quase 2 anos de estudo da reforma tributária, que vocês vão precisar de tempo e muito contato com a contabilidade para que vocês entendam a reforma tributária como um todo, e é individualizado. Cada cliente tem que ser olhado para a atividade dele, né, para o perfil dele. Por quê? Porque tem as particularidades de cada um. A reforma, ela é uma reforma que veio para mudar o tributo, mas que eu estou chamando de reforma administrativa, porque o administrativo vai ser muito mais importante do que o cálculo. Porque um administrativo correto vai pagar menos imposto. E um administrativo não tão bem olhado, ele vai pagar mais imposto. Então, são tantos detalhes que nós vamos trabalhar aos poucos, tá? Hoje eu vou falar sobre distribuição de lucro, porque é o assunto mais recente e que já está já iniciou, né? Em janeiro, já em fevereiro, a maioria que recebeu mais de 50 mil já houve retenção dos 10%, e muitos se assustaram, né? Mas o que mais me incomoda nessa questão dos 10% é que todos os meus clientes estão preocupando com o lucro, com a distribuição de lucro. E isso é só com a distribuição de lucro, né? E ela é muito maior do que só a distribuição de lucro. A retenção dos 10% é uma retenção que vai ser dentro da distribuição de lucro mesmo. Então, se eu distribuir, eu tenho 2 empresas, se eu distribuir 52 e 52, ou 50-50, vai ter os 10% nas duas. Se eu distribuir 30 mil em uma e 50 na outra, só vai ter 10% na que distribuiu 50. Mas, no ajuste, na declaração que a gente faz anualmente de março a 31 de maio, vai somar. Então, a gente tem que preocupar com a retenção do dia a dia, do mês a mês, mas nós temos que preocupar com a retenção também do ano. Por quê? Nós vamos ter que nos preparar. Se eu tenho 2 empresas, tiro 30 em uma, 30 na outra, eu não tenho 10%. Mas quando chegar no ajuste dessa declaração de 27, né, 27/26, terá os 10%. Não 10%, né? Vai variar entre 0, menos de 600, até 10%, 1.200.000. Acima será 1 milhão, será 10%. Então, assim, se a soma de receita ultrapassar 1.200.000, será 10%.
Abaixo de 600 mil, zero. De 600 a 1.200.000, a gente vai ter que descobrir a alíquota efetiva para aplicar, né? Então, assim, vai ser um susto muito grande para as pessoas físicas que não se organizarem, né? Muitos clientes têm mais de uma empresa. Muitos clientes vão ter que pensar, vão ter que se organizar desde agora. Então, assim, qual que é a minha situação? Eu agora, na declaração de imposto de renda desse ano, que começa na segunda-feira, eu já vou ter o olhar para todos que ultrapassarem 600 mil para a gente marcar uma reunião, conversar. Por quê? Se ultrapassou esse ano, provavelmente vai ultrapassar o ano que vem. Então, a gente vai ter esse olhar de quem está próximo a ultrapassar os 600 ou que ultrapassou os 600 mil, né? O que muda, o que mudou a partir desse ano com a distribuição de lucro, né? O lucro, ele nunca foi tributado, né? E ele continua não sendo tributado, né? O que está havendo é uma retenção de 10%, tá? Para um ajuste no final do ano. Se você reteve 10% e não chegou nos 600 mil, você vai estar isento e vai receber de volta a retenção. Vamos supor, janeiro, você tirou 50 mil, reteve 5, recebeu 45. Então, teve a retenção de 5 mil. Só que durante o resto do ano, as suas receitas somaram 450 mil. Então, esses 5 mil vai ser devolvido na declaração de ajuste anual, né? Que começa em março de 2027, né? Então, vai ser um dinheiro que está lá esperando a declaração para ser devolvido, né? E o que acontece? Muitos muitos clientes, né, têm mais de 2 empresas. Então, recebeu 25 em uma, 27 em outra, não tem retenção. Chegou no final do ano, esse 25 é fixo, 27 é fixo, recebeu mais de 600 mil, vai ter 10%, vai ter uma alíquota que entre 0 e 10%, que vai ser cobrada no imposto de renda. Então, é caso a caso. A gente tem que verificar quais as rendas que a pessoa tem para verificar se vai haver a cobrança das altas rendas ou não vai haver a cobrança das altas rendas. O lucro, ele não vai ser tributado em 27,5%, o lucro não vai ter tributação. O lucro foi uma forma deles estarem antecipando receita. Eles estão antecipando uma receita que eles nem sabem se realmente é devido ou não. Se você tiver mais de 600 mil de renda, é devido. Menos de 600 mil, não é devido. Então, tudo só saberemos quando chegar em dezembro. Mas nós podemos planejar e programar para a gente não ser pego de surpresa, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos somando mês a mês, para a gente fazer o controle, todas as nossas rendas, né? E o que entra realmente, o que entra para essa soma? Entra salário, prolabore, rendimento de autônomo, distribuição de lucro, juros de aplicações, tem algumas exceções, mas aí tem que olhar quais as aplicações que tem, se está dentro das exceções, rendimentos de fundos, dividendos de ações, aluguel de imóveis, ganho com a venda de bens, quando recorrente. Tá? Quando você vende um apartamento aqui, um carro ali, ok. Mas se você vende recorrentemente, todo mês você está vendendo apartamento, comprando e vendendo. Se estiver comprando e vendendo carro, vai entrar.
vai ser uma receita recorrente e vai entrar para a soma. Aposentadorias, tá? Tanto previdência privada quanto INSS. Pensões, né? Tanto pensão do INSS quanto pensões em geral, tá? Alimentos, né? Que é a pensão alimentícia. O seguro-desemprego e os auxílios governamentais, que eu até não entendo porque que eles colocaram aqui auxílio governamental, porque quem recebe auxílio não pode ter alta renda, né, gente? Isso aí foi, acho que, erro na legislação, né? Tudo que a gente ganhar, a gente tem que relacionar. Nós temos que ter um controle para saber qual que é a nossa renda efetiva. E não é a nossa renda líquida, é a nossa renda bruta, tá? Eu tenho pensão, né? Então, a minha pensão, vamos colocar que ela tem um consignado. Então, eu recebo 4 mil, tenho um consignado de 500, eu recebo líquido 3.500. Não é 3.500, eu tenho que somar os 4 mil. Aluguel, né? O aluguel, eu tenho que somar o aluguel menos a taxa administrativa. Só isso, tá? Aluguel é R$1.000, tem uma taxa de 100, é R$900. Então, o aluguel, ele entra menos a taxa administrativa. As receitas financeiras também entram mensalmente, tá? Tem cruzamento? Tem cruzamento de tudo. Hoje nós temos a E-Financeira, nós temos a DIMOB, a DIRF acabou, mas ela juntou todas as informações de pessoa jurídica, pessoa física, em outras declarações, como o REINF, o E-Social, né? Então, assim, o que a gente não fazia antes, que era controlar o que a gente ganhava, a gente tem que controlar. Ter ou no celular, ou numa agenda, a gente tem que estar sempre colocando que eu recebi tanto hoje de receita, recebi de autônomo tanto, distribuição de lucro tanto, aluguel tanto, eu tenho uma receita recorrente de ganho de capital que eu compro e vendo veículo, coloca também. Eu recebo uma pensão, coloco também, tá? Então tem que estar sempre colocando tudo que recebe. Prolabore, a maioria de vocês tem Prolabore, porque o Prolabore, ele é obrigatório, pelo menos para um sócio, que é o sócio administrador. Então, quem tiver o Prolabore, soma o Prolabore. O Prolabore pelo bruto também, porque a gente pode ter imposto de renda e tem INSS retido. Então, sempre lembrar de pegar o valor bruto. E o que não entra para essa conta de 600 mil ano? Ganhos de capital esporádico, né? Vou vender minha casa, eu só tenho essa casa, então é esporádico. Não entra. Empréstimos bancários, financiamentos, heranças, doação, né? Se receber uma doação, ela não entra para altas rendas. O LCI, LCA, o CRI, LIG, CDA, WA, CDCA, CRA e CPR. Essas aplicações não é só porque ela é isenta, porque ela fomenta, né, a agropecuária, a questão de imóveis, né, que é o LCI. Essas são as famosas rendimentos, não, aplicações para movimentar o país, né, para ajudar a movimentar o país. Então, essas ficaram isentas, tá? A parcela isenta de atividade rural para quem tem atividade rural, tá? Então, a atividade rural, ela tem lá 100 mil de atividade rural. Vamos colocar que 20 mil é isento, 80 mil tem que somar lá para a parcela dos 600 mil. Alguns fundos de investimento, aí tem que ser olhado um a um, porque são muitos, por isso o olhar tem que ser pessoal, o olhar tem que ser individual. E poupança, porque a poupança ela é totalmente isenta, né? E a poupança realmente ela não vai entrar
para o cálculo dos 600 mil. Vai ser os ganhos da poupança não entram, tá? Mas, né, aplicar na poupança também está complicado, né? Muito baixo o rendimento. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma planilhinha no Excel, ou quem não gosta de Excel, fazer uma planilhinha num caderno, numa agenda, e colocar realmente. Eu recebi um Prolabore, coloca lá o valor bruto. Eu recebi um bônus anual, valor bruto. Tá? Eu recebi um aluguel, valor bruto, menos os 10%. Eu recebi dividendos de ações, né? Soma tudo direitinho. Eu só lembro de um cliente que chega para mim, ele sabe quem ele é. Ele chega aqui tudo somadinho, ele tem uma agenda que ele anota lá todo mês, inclusive os dividendos de ações. Todo bonitinho, entendeu? Ele sabe exatamente quanto que ele ganha por mês. Lógico que pode ter outros, mas que traz para mim é um só. E aplicações financeiras, tá? Quando a gente soma esse valor todo, tá? O que vai acontecer? O que for tributável vai ficar na tabela, né, de imposto de renda, né, que a soma normalmente fica em 27,5, mesmo, né, que somando tudo vai para os 27,5. Mas na soma das altas rendas vai somar tudo que soma para altas rendas. A distribuição de lucro está lá no meio. Então, se eu recebi 400 mil de outras receitas, recebi 600 mil de imposto de distribuição de lucro. Então, eu recebi 1 milhão. Aí, esse 1 milhão, ele vai aplicar uma alíquota que vai ficar em torno de uns 8%, né? Porque não chegou a 1 milhão e 200. Aí sim, nós vamos descobrir o imposto de renda total. É a aplicação de 27,5% em todos os rendimentos tributáveis e a soma dos tributáveis mais a distribuição de lucro, tá? Que ela não é tributada, né? A retenção de 10% é para antecipar um pouco o pagamento do ajuste. Então, vamos colocar que eu vou pagar vou colocar 10% sobre 1 milhão, que vai ser 100 mil, mais os 27,5. Vamos colocar que deu 20 mil, vai ser 120 mil para pagar. Desses 120 mil, vamos supor que reteve os 10%. Já reteve os 60 mil. Aí você vai pagar a diferença, que vai ser 120 menos 60, aí vai pagar 60 mil de imposto de renda. Eu estou falando isso numa situação de uma alta renda real, né? Mas vai ter, a maior parte dos casos vai receber de volta. Na verdade, vai receber de volta. Por quê? Vamos supor que ele teve 2 meses, reteve 10 mil dele, então reteve 20 mil. Chegou no final, ele teve 15 mil de imposto a pagar. Então, ele vai receber 5 mil de volta, porque ele pagou 20 e o imposto real dele seria 15. Então, ele vai receber restituição parcial. Vamos supor que descontaram 20 mil dele, porém, no final, ele ficou sem imposto a pagar, deu zero. Ele vai receber 20 mil total, vai receber o valor total de volta. Por quê? Somente em 2 meses houve retenção. Nos outros, não houve retenção e acabou que ele teve uma renda abaixo de 600 mil. Entendeu? É muito importante entender que não vai aplicar imposto de renda na distribuição de lucro.
A distribuição de lucro, ela continua isenta. Ela continua isenta. Ela não tem imposto. Ela continua isenta. O que eles estão fazendo é retendo 10% para as altas rendas. Quando fechar o ano, aí que nós vamos saber se a pessoa teve uma alta renda acima de 600 mil ou não. A pessoa que não tiver 600 mil, provavelmente vai receber de volta o que foi retido, parcial ou total. Não quer dizer que vai receber total, mas provavelmente vai receber uma boa parte. Por quê? Foi retido 2 meses, que é o que acontece com as pessoas de carteira assinada. Retém. Chegou no ajuste, recebe um pouco de volta. Em alguns casos, recebe tudo de volta. Então, essa questão do distribuição de lucro, existe várias estratégias, e tem que ser olhada com um olhar individual. Então, as pessoas que recebem mais de 50 mil, ela tem que procurar a contabilidade para a gente orientar, para a gente dar uma consultoria. Por quê? Tem como fazer uma distribuição mensal controlada, né? Às vezes recebe num mês muito, mas no outro pouco. Então, dá para a gente fazer uma distribuição controlada. Tem jeito de fazer uma revisão estratégica de Prolabore. Tem jeito da gente estruturar uma holding. Porque de pessoa jurídica para pessoa jurídica é isento, né? Tem jeito da gente fazer simulações junto com os dados do ano, por exemplo. Esse ano eu estou fechando o imposto de renda, né? Eu fecho da maioria dos meus clientes. Então, eu já vou ter esse olhar do que pode acontecer com ele do ano que vem. Então, quem não faz a declaração comigo, é importante que ele analise essa declaração. Opa, o ano que vem eu vou ter alta renda, porque provavelmente eu vou receber mais que 600 mil. Então, o que eu posso minimizar? O que eu posso fazer para minimizar? Vai minimizar quem tiver uma estratégia. Para isso, a gente tem que ver o caso da pessoa individualizado, né? A gente pode monitorar a renda, que é o que é a única coisa que a gente fala assim que é eficaz é o monitoramento. Se a gente deixar para somar lá em outubro, novembro, já não tem o que fazer. Então a gente já tem que pegar janeiro que passou, fevereiro que passou, março que está em andamento e começar já a monitorar, né? O que a gente tem que fazer? O orçamento anual, né? A gente já sabe mais ou menos o que a gente tem. Vamos fazer um orçamento da receita, um orçamento das despesas, entender o que eu gasto, com o que eu gasto, o que eu posso deixar na empresa, se eu posso aplicar, se eu aplico em bens, então a gente pode montar uma holding. Se eu aplico no rendimento financeiro, né, nas ações, é conversar aí com o seu corretor para ver o que pode ser feito dentro da empresa para você ter um lucro igual na pessoa física, né? Controlar o fluxo de caixa, né? E o mais importante de tudo, né? Fazer o planejamento estratégico individual. Por quê? O que vale para um não vale para o outro. Eu tenho cliente que investe muito, eu tenho cliente que investe nada, e eu tenho clientes que investem pouco. Então, cada um tem que entender a sua realidade e começar a pensar, eu quero minimizar meu imposto, tá? E pensando em, vou receber mais de 600 mil? Tenho que controlar. Não vou receber mais de 600 mil? Posso ficar tranquilo que o que for retido eu vou receber de volta. Então, isso é o que tem que tranquilizar a cabeça da gente, porque muitas vezes, agora em janeiro e fevereiro, por exemplo, eu tive clientes que recebeu mais de 50 mil, mas que não é a realidade dele mensal. Então, esse cliente, no final, ele vai receber. Foi uma coisa esporádica. Agora, se for mensal, aí nós temos que fazer um plano estratégico bem rápido, tá?
E se você não planejar, o que vai acontecer? Um risco fiscal muito grande, porque hoje o cruzamento da Receita Federal é muito eficaz. A gente que faz imposto de renda, a gente tem assustado com as pendências que tem dado. Por quê? Tem banco, cartão de crédito, cartório. Isso tudo já manda informação para a empresa, para a Receita Federal. As empresas mandam, né? Tanto de sócios quanto de funcionários. E agora, o de sócios está um pouco mais complexo. Por quê? Nós temos que lançar quanto que foi de distribuição de lucro do ano, desse ano de 26, quanto que foi do ano passado, que está na ata, e se o sócio teve outras rendas que são indiretas. Por exemplo, alimentação, plano de saúde. Então, eu, por exemplo, pago meu plano de saúde dentro da empresa, mas ele é totalmente descontado de mim. Então, eu não vou somar, porque ele já vem debitado no meu Prolabore. Mas vários clientes não são debitados. Ele paga o plano de saúde e o que ocorre? Ele tem uma renda que não é declarada, né? Porque você acaba recebendo da empresa 40 mil de distribuição de lucro, mais 5 de alimentação e plano de saúde. Então, a Receita Federal, ela quer que o contador inclua essas outras rendas dentro da declaração. Nós vamos ver como que vai ser feito, né? Mas a Receita Federal, ela está fechando o cerco. Hoje, com essa inteligência artificial, é muito rápido a análise da Receita Federal. Então, assim, nós não podemos deixar para 2027, tá? A gente tem que começar um planejamento hoje, um planejamento agora, tá? Eu sei que muita gente tem ficado assustado com a questão das altas rendas, porque eu tenho muitos clientes que, somando as empresas que têm, as outras receitas, ultrapassa 600 mil. Tem solução? Tem, mas tem que procurar a gente agora. Por quê? Agora nós temos como criar uma estratégia para ou minimizar ou até eliminar o aumento de imposto. Mas, se deixar para o final do ano, a gente não tem como voltar atrás e mudar tudo, né? A gente vai ter que pagar no primeiro momento e depois criar estratégia. Então, assim, não deixe para o ano que vem, né? A gente vai começar a fazer o imposto de renda agora, eu vou ter o critério de olhar, mas olhem também, porque a realidade do ano passado, né, que foi 2025, que eu vou fazer agora em 26, pode não ser a realidade agora de 26. Então, ano passado você pode ter recebido 500, mas você já sabe que esse ano você vai receber mais de 600. Então, me sinalize, me fale, que é importante eu saber. Tá? A reforma tributária, ela vem com o intuito de aumentar imposto. Então, assim, muita gente está me perguntando, Ângela, vai aumentar os impostos? Sim, para alguns vai aumentar muito. Na parte física, de pessoa física, ela vai aumentar. Por quê? O aluguel vai ter uma live na semana que vem de aluguel. O aluguel, que hoje não é declarado por alguns, vai ter que ser declarado porque já existe cruzamento. Eles já criaram um cadastro brasileiro de imóveis e esse cadastro eu tenho acompanhado e a cada dia ele está mais completo. Então, eu acredito que em 27, na declaração do ano que vem, ela já vai fazer o cruzamento do endereço, do CIB, que a gente vai ter que colocar, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, e cruzar se você está morando no seu imóvel ou se você está morando de aluguel. Né? Então, a gente já tem que preocupar para 2027, pessoa física tem que preocupar com aluguel, então assistam semana que vem.
Quem não me segue no Instagram, começa a seguir, porque eu vou estar sempre colocando eu vou estar sempre colocando no Instagram o horário da live e o assunto. Então, na verdade, o que vai ocorrer? O aluguel vai subir e vai subir também altas rendas. Quem não tiver alta renda não vai ter aumento de imposto, vai ter uma redução de impostos, tá? Por quê? Muita gente que pagava imposto ano passado não vai pagar esse ano. Por que que não vai? Porque 5 mil é isento. Então, várias pessoas que recebem até 5 mil está isento de imposto, ok? Então, para a pessoa física, eu acho que vai ser muito mais tranquilo. Só para as pessoas de altas rendas que vai ter aumento de imposto. E como diminuir? Planejando, procurando a contabilidade, procure a sua contabilidade, a sua contadora de confiança ou seu contador de confiança e planeje este ano para pagar menos o ano que vem, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje. Semana que vem nós vamos vir com aluguel, tá? Que o aluguel é um assunto que tem que falar separadamente, porque muda muita coisa. E na próxima semana a gente vai entrar na reforma tributária realmente na questão de impostos, tá? Então, toda terça eu quero que vocês venham, participem comigo e vai ser sempre sobre as mudanças sobre a reforma tributária. E na quinta, assuntos gerais. Eu espero vocês na quinta-feira. Um grande abraço. Encerrei.